Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Cristóvão, eu estava ontem aqui, assisti o discurso de Vossa Excelência, fiz uma parte, um discurso primoroso, patriótico, moderno, atual, onde Vossa Excelência propunha uma revolução em matéria de ensino, que seria transformar a carreira do magistério em carreira de Estado, para que nós ousássemos ser o que outros países que resolveram fazer da educação prioridade nacional o conseguiram. Eu até citava o caso da Coreia e de tantos outros. Singapura, por exemplo, é uma ilha onde o nível de escolaridade e de qualidade de ensino é estupendo, e é aquela ilha de prosperidade. Eu aplaudia o gesto de ousadia de Vossa Excelência, porque entendia que o Brasil, que tem toda sorte de potencialidades, não tem a fundamental, que é educação de qualidade e um governo que faça da educação de verdade prioridade nacional. E é isso, em cima do discurso de Vossa Excelência, quando propunha que fizesse do magistério carreira de Estado, senador Aloysio, é como se a partir de amanhã nós tivéssemos os professores do seu São José do Rio Preto e da minha Mossoró, integrantes de uma carreira de Estado, como os policiais federais, por exemplo, com a garantia de remuneração, de qualificação profissional, de carreira, para preparar as gerações do futuro do Brasil para o desafio que a economia brasileira pode ensejar. Aí sim seria um gesto. Agora, o que nós estamos apreciando é aterrador, senador Cristóvão, é aterrador. Veja, Vossa Excelência, o que é que este governo user e vezer em fazer? Apresentação de metas. Ele é mestre em apresentar metas e criar expectativas de metas. Como, por exemplo, o PAC. O PAC nada mais é do que um elenco de metas que o governo se propõe a realizar, anuncia valores astronômicos e na hora de realizar, de executar, é o fiasco que o Brasil conhece. Por exemplo, as obras do PAC, que são uma meta como esta é uma meta, e aí eu vou entrar no mérito da minha preocupação, o PAC está anunciado para 1 e o nível de execução é 0,25. 25% é um quarto do que é anunciado. Este governo é useiro e vezeiro no marketing, na propaganda, no anúncio do que não vai fazer. Aí nos aparece aqui, senador Cristóvão, é isso que me aterroriza. Aparece com uma meta de escolaridade aos 8 anos. Será que não tem visão de mundo, não sabe o que acontece no mundo moderno? Senador Cristóvão, eu fui prefeito de Natal com 33 anos. Eu era empresário, nunca tinha visto um ofício de serviço público e quando fui ser prefeito de Natal, eu aprendi a governar com muitas pessoas, dentre as quais um homem chamado Padre Tiago, era um padre belga, é vivo ainda, que me ensinou os caminhos de como chegar aos mais pobres e como resolver os problemas dos mais pobres. E sabe o que ele mais me ensinou? Que a educação começa pelo jardim de infância. Ele me dizia: prefeito, é aos 3 anos de idade, que os neurônios das crianças se estruturam. Se você investir na alimentação e na educação da criança aos 3 anos, aos 4, aos 5, você tem a perspectiva de um futuro sólido para aquele futuro cidadão. Ele tinha uma rede de jardins de infância em Natal, que enquanto eu fui prefeito e governador, eu apoiei maciçamente com convênio, senador Aloysio, garantindo merenda escolar, garantindo professores, garantindo aquilo que ele me garantia, que era o grande caminho, para chegar aos 5 anos com a criança alfabetizada. Me aparece agora o governo com um programa que chama de Brasil Carinhoso, propondo ele, que é o rei das metas que não realiza, propondo a alfabetização aos 8 anos. Isso é, como disse o senador Aloysio, a revolução para trás.
Isso me atemoriza, porque se existe uma coisa na qual o Brasil precise se ancorar para ser de verdade uma economia a quinta, sexta, sétima, oitava no mundo, porque potencial para isso tem, gente criativa tem, gente talentosa tem, o que é preciso é que deem às pessoas a condição de chegarem lá, pela educação de qualidade. Me aparece agora um projeto garantindo isso para os 8 anos de idade, senador Pedro Táxi. Eu tenho que me indignar. Eu tenho que me indignar e protestar. Na hora de se votar aquilo que o Brasil precisa, se vota uma brincadeira, como se fosse a salvação da pátria. Pelo amor de Deus. E ainda por cima, garantindo a transferência de recursos para reciclagem de professor, enfim, para o investimento na meta de uma coisa às avessas do que precisa ser. O que era para propor, pelo menos se quer garantir a alfabetização aos 8 anos, o que é uma coisa, para mim, atemorizante, até diante do discurso do senador Cristóvão, que é um mestre de nós todos aqui em matéria de educação. Ele tinha que, no mínimo, garantir os recursos na proporção inversa ao IDEB. Quanto mais despreparada fosse a escola, quanto mais despreparado fosse o professor, maior o volume de recursos para combater o despreparo, que é a emenda que eu ofereço. Eu espero que a gente consiga aperfeiçoar essa matéria. Eu não posso votar contra, agora eu tenho o direito de protestar contra uma coisa que está incorreta e que, para mim, coloca uma visão caolha deste governo. É o governo das metas que, em matéria de educação, oferece uma meta pequenininha, de país de 4º mundo, diferente daquilo que se apregoa como Brasil, economia do futuro. Senhor presidente, eu estou anunciando que voto, porque, claro, o governo tem maioria, vai votar a favor, mas voto sob protesto, entendendo que estamos votando uma coisa equivocada, diminuída, e vou pedir destaque para as emendas que apresento, no sentido de que a transferência dos recursos para as metas a serem atingidas ocorra na proporção do inverso do IDEB dos beneficiados. É a minha palavra e a posição do meu partido. Presidente.